Olha só, enquanto boa parte do mundo foi obrigada a passar a virada sem poder festejar como gostaria, parece que o mesmo problema não aconteceu no berço do vírus chinês. A cidade de Wuhan, primeiro epicentro da pandemia do novo coronavírus, celebrou a entrada de 2021 sem distanciamento social. É uma tradição que os habitantes de Wuhan se reúnam na frente do museu Hankou Customs House para acompanhar o grande relógio nos últimos minutos do ano. E ainda sobre Wuhan, um outro fato. Um estudo feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China aponta que o número de pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade pode ter sido 10 vezes maior do que o registrado oficialmente. A estimativa é de que quase 500 mil pessoas se infectaram com o coronavírus em Wuhan, mas os dados oficiais apontam 50.300 casos. Os pesquisadores chegaram à estimativa a partir de amostras de sangue de 34 mil pessoas de Wuhan e de outras cidades chinesas, como Pequim, Liaoning, Xangai, Jiangsu, Guangdong e Sichuan. Tá então, Fiuza, em Wuhan, o ano novo foi diferente do restante do mundo. Por lá, nada de lockdown, bastante aglomeração, pelo contrário. A China é o emblema perfeito dessa pandemia, porque é a pandemia da desinformação. É a pandemia da mistificação. É a pandemia do controle de dados de maneira desonesta. Então, a China é a capital da falta de transparência no mundo hoje, né? Por conta aí do seu poder, do seu poderio, né? É um país importante no mundo, onde o que se passa você não tem como saber. Inclusive, a disseminação deste vírus, né? Que é proveniente do território chinês e hoje já se sabe, inclusive já publicado, né, por uma parte da imprensa aí, que parece que perdeu um pouco seu senso crítico, né, durante um tempo, quanto à ditadura chinesa. É uma ditadura que a gente pode fazer. A gente não fala com prazer que é uma ditadura. A gente constata que é um regime brutal, violento, que maltrata o seu povo e que não dá liberdade de informação. E assim nasceu a pandemia da Covid-19. O que a gente pode fazer? Então, o que se passa lá, qual foi o tamanho do contágio, né? O alcance do contágio? Não se sabe nem aqui nem na China. A verdade é essa. Quantos morreram de Covid-19? Não se sabe nem aqui nem na China. Ah, isso é um negacionismo? Não, isso é uma constatação de que tem uma epidemia de pilantragem, né, na administração da informação. Ou não tem? Estão todos satisfeitos com as informações sobre ocupação hospitalar, por exemplo? Ninguém está satisfeito. É uma mistificação completa. Estão satisfeitos com o debate em torno de tratamento precoce? Não, porque um peso que foi usado para dizer que era pouco tempo, pouca experiência, como evidentemente tudo vai ser, né, no combate a um flagelo que está, né, um vírus novo, que está acontecendo agora. Portanto, em relação às vacinas, não há, né, esse mesmo cuidado. Ao contrário, vacina de 6 meses está valendo e quem diz que quer colocar suas barbas de molho é considerado aí negacionista, fugitivo e etc. Então, Vitor, infelizmente, esse é o ambiente dessa pandemia, que é uma tragédia em cima da tragédia. A China é o emblema disso, né? Então, quando a gente discute lockdown, por exemplo, é uma discussão prejudicada, porque durante boa parte desse período se tratou esses que são os checadores, que são os patrulheiros, né? Que são os supostos iluministas e que caíram de boca no misticismo. Eles regulam todo mundo. Diz, pô, você é contra o lockdown, você é contra a ciência. Aí não apareceu a ciência do lockdown. E aí? Eles fizeram meia-culpa? Eles rediscutiram isso? Não, então vamos ver como tem que ser, né? Como a população tem que se comportar. Nada, continua a mesma coisa. Fique em casa, se puder, fique em casa. Essa hipocrisia que irrita as pessoas, com toda a razão. Então, assim, o que se passa na China, se eles estão festejando, etc., a gente hoje em dia, Vitor, nem pode dizer, a gente nem tem a capacidade de dizer se isso aí
é uma conduta aceitável ou não, porque a gente não sabe, né, as informações sobre o contágio, a testagem, por exemplo, né? A gente sabe hoje que é muito impreciso, né? Muito falso positivo, né? Venderam exames, testes que hoje em dia a gente sabe, no início, alguns testes que eram testes inócuos e foram vendidos e teve gente que ganhou muito dinheiro. Aliás, no Brasil teve gente presa vendendo esse tipo de coisa. Olha o ambiente em que a gente está. E aí, como é que a gente vai ser o juiz? Né? A gente só pode dizer, bom, o que a gente percebe até agora é que tem que proteger os vulneráveis. Né? Os vulneráveis não podem estar expostos. E a gente sabe, não com 100% aí de precisão, mas a gente sabe bastante quem são os mais vulneráveis, que precisam ser protegidos. Essa é a conduta que todos têm que ter. Mas as autoridades tratam como se não fosse isso. Né? Continuam tratando como se ninguém pudesse se deslocar, como se não pudesse haver convivência, ou seja, uma bagunça completa, uma falsa ética, e a China, de fato, é hoje, né, digamos assim, o troféu desta falta de honestidade que provavelmente está fazendo muito mais vítimas do que a própria Covid, porque hoje você tem um outro flagelo, que é o flagelo das doenças acumuladas, que é o flagelo da falta de nutrição, né, da destruição das sociedades em outros aspectos, e que está sendo gestado por isso, por esta falta de honestidade, de transparência, inspiradas no regime ditatorial chinês. Antes do seu comentário, Augusto, a gente vai colocar no ar de novo aqui as imagens da festa de Ano Novo lá em Wuhan. E para quem está no rádio, eu deixo o convite, depois acesse lá o nosso canal do YouTube ou então baixe o aplicativo Panflix para que você veja as imagens. É uma festa como se fossem tempos normais ali, com todas as pessoas reunidas, a diferença só o uso de máscara, mas todos ali aglomerados para acompanhar o espetáculo de fogos que marcou a chegada de 2021. Augusto. Olha, já houve uma reportagem da Globo, eu não sei se a gente vai mostrar ou se já mostramos, aqui não me lembro, que faz uma longa exposição para explicar por que não se deve usar máscara. Né? Então, os caras falam, não faça isso, aparece um profissional, não usem máscaras. No começo da pandemia. No começo da pandemia. Isso a máscara usada, se ela ficar... se ficar um pouco molhada, né, ela pode provocar isso, e ela não protege, porque o vírus, você pode, se você tossir, você põe o braço na frente, e a pessoa pega no braço, você limpa o braço e põe a mão na testa e pode entrar o vírus. É uma explicação de uma sofisticação absurda que está lá. Tá aí, né? Tudo isso serão lembranças da pandemia. Eu acho que o isolamento, o lockdown não funciona. E acho que o isolamento faz mal à cabeça. Eu estou vendo casos de loucura, cenas de loucura explícita. Aí o cara tem gente que conheço pessoas assim, está desde março em casa. Está em casa. E aí um deles, por exemplo, que é ideologicamente a favor desse negócio. Use máscara, fique em casa, né? Não chame o vírus de vírus chinês, que é uma ofensa às tradições culturais da China, uma ofensa à China, são democratas de manifesto, então não conseguem enxergar a ditadura que mente o tempo todo. E um desses caras comunicou há pouco tempo que ele raciocinou bastante, refletiu durante o isolamento e chegou à conclusão de que ele, que é contra o discurso do ódio e tal, deveria romper com todos os amigos que não pensam como ele, porque são fascistas, amigos de infância e tal. E fez isso. Esse cara é normal, não? Faz um ano, é como se você ficasse flutuando aí na estratosfera. Eu não sei se um astronauta vai para o espaço porque é maluco ou fica maluco lá, mas normalmente você não encontra gente boa da cabeça não entre os astronautas. O nosso ministro mas eu já vi astronautas fazendo barbaridades aí, né? O isolamento provoca efeitos parecidos, o cara vive numa outra realidade. E imagina, ainda deve ler os 2 jornais aqui de São Paulo, o que ele não acha que está acontecendo na rua. Está lá, fechado. Sabe quem eles me lembram? Gente assim me lembra?
Aqueles japoneses que são encontrados na selva e foram encontrados na selva nos anos 50, sem saber que a guerra tinha acabado, a Segunda Guerra. Eles são assim, eles acham que o mundo acabou. Então eles vão sair daqui a pouco, todo tateando as coisas, e vão descobrir que perderam um ano de vida. É isso aí. E sobre essa reportagem que você mencionou, Augusto, a gente não pode exibir aqui por questões de direitos autorais, mas é uma reportagem da TV Globo, do Distrito Federal, de abril desse ano, mostrando justamente os malefícios do uso de máscaras e pedindo que as pessoas não usassem. Diga aí, Ana, queremos ouvi-la. Essa cena é incrível, né, Vitor? E nós aqui na Califórnia, como nós estamos bem atrás do fuso, normalmente no Ano Novo nós acompanhamos a contagem exatamente de Nova York, que está aí mais perto do Brasil, e 3 no fuso horário, e de 3 a 4 horas, dependendo do fuso do Brasil e do fuso daqui. E esse ano, Vitor, foi bem estranho a gente acompanhar na internet, no telefone, todas essas imagens aí de Wuhan, na China, comemorando, celebrando o Ano Novo, e uma Nova York totalmente vazia, absolutamente vazia, com o prefeito de Blasio dançando uma valsa no meio da rua vazia, não tinha absolutamente ninguém, eram 10, 12 pessoas ali encercadinhos. Então foi um contraste muito chocante, Vitor, porque nós estamos falando, como o Fiuza sempre coloca os pingos nos is, né? Nós estamos falando de uma ditadura, não é axiologia, não, né? É ditadura, a ditadura chinesa, aí celebrando a entrada do Ano Novo, e o país mais livre do mundo, a nação mais próspera do mundo, trancada em casa. Nova York, que aí celebra um epicentro, né, de culturas, etnias e línguas e cores, e enfim, totalmente trancada, ninguém nas ruas, uma cena assim bem depressiva, né, para falar a verdade. Foi muito impactante a gente entrar 2021 com esse contraste, uma ditadura celebrando aí com milhares de pessoas nas ruas e tudo colorido, balões e festas, pessoas de máscaras ali também, e Nova York ali um deserto. Agora, interessante, Vitor, também, eu estava vendo uma matéria, a gente estava falando aí dessa matéria aí que o Augusto mencionou, uma matéria da revista Science de setembro do ano passado, dia 8 de setembro, que diz por que a Covid-19 ela é mais letal nas pessoas com obesidade, principalmente se elas forem jovens. Hoje saiu aqui nos Estados Unidos, Vitor, na capa de uma revista feminina aí, mulheres obesas, não estou falando daquelas mulheres mais cheinhas que têm a sua beleza, as magrinhas também têm a sua beleza, mas mulheres obesas, você vê que são mulheres obesas, e na capa dizendo que aquilo ali era saudável, que ninguém podia criticar as mulheres obesas porque aquilo ali era saudável, ver, né, a mulher naquele estado de obesidade. E aí você pergunta, e era uma mulher negra, inclusive. E aí você pergunta, o movimento, né? Vidas negras importam? Que vidas negras importam, né? Uma mulher obesa, negra, que aí entra no grupo de risco da Covid-19 e ninguém pode falar, não, olha, nós temos que tomar cuidado com a obesidade. Obesidade não é uma coisa saudável. A obesidade infantil aqui nos Estados Unidos é um assunto gravíssimo que esse ano levou também muitas crianças e adolescentes aí para uma depressão juvenil. Tenho conversado com algumas amigas que são psicólogas infantis. Isso tudo aí é empurrado para debaixo do tapete, Vitor. Ficou muito óbvio que essa pandemia de 2020, agora entrando em 2021, vai ser uma manutenção de poder, vai ser quem consegue manter o poder. Inclusive, o presidente eleito, né, Joe Biden, vamos ver dia 6 agora se o Congresso vai realmente confirmar, ele disse que os piores dias da Covid-19, da pandemia, ainda estão por vir. Ou seja,
é preciso instaurar o pânico na sociedade para que governantes draconianos aí continuem com as mãos na população e, obviamente, no poder. Algo mais, Augusto? Comentar só porque eu esqueci de falar sobre a ditadura chinesa. E os nossos democratas de galinheiro, eles ficam bravos quando se fala qualquer coisa da China, né? Eu queria saber o seguinte, houve lockdown em regiões da China? O que aconteceu? Foi confinado, o vírus ficou confinado em Wuhan? A China é imensa. Não houve quantos foram os casos lá? Dá para acreditar dos números que eles divulgam? Então a China é uma fraude, ela mente o tempo todo e as pessoas acham que é normal isso aí, que o que vem de lá é uma informação tão cristalina quanto a informação que vem, por exemplo, dos Estados Unidos.